tudo bem com você? Bom, hoje nós estamos aqui retornando com as aulas Kids no canal da IEQ do Santa Teresa. E o nosso tema anual, aliás, o tema anual da Igreja do Evangelho Quadrangular é Venha ao Teu Reino. E eu não poderia deixar de falar sobre esse tema aqui no nosso canal, para as crianças também, né? Então vamos lá, venha ao Teu Reino. Nós sabemos que nós somos filhos de um rei, exatamente. Apesar de tanta coisa ruim que tem acontecido no mundo, apesar às vezes de situações difíceis acontecerem nas nossas vidas, nós temos que ter em mente, não nos esquecermos, que Deus está sempre no controle de todas as coisas, né? Quando nós confiamos no Senhor, Ele permitimos que Ele dirija a nossa vida, tudo dá certo, né? Nós precisamos pedir para que Deus, o nosso Rei, faça a vontade dEle nas nossas vidas e confiar. E lá no Salmo 93 diz assim: o Senhor Deus é Rei, Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ó Senhor, o seu trono está firme desde o princípio. Tu sempre existisse. Deus sempre existiu. Deus sempre existiu. O nosso Senhor Deus, Ele é Rei, está vestido de majestade, coberto de poder. E olha só o que diz: a terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Independente do que aconteça na minha vida, na sua vida, nada pode nos abalar, porque nós temos um Deus, um Rei poderoso que está no controle de todas as coisas. Amém? Mas o que é reino? O que é reino para você? O que você entende como reino? O que será que é reino? Segundo o dicionário, reino significa país, estado governado por um rei, rainha, monarquia, onde o governo é passado de geração em geração. Ou seja, não é igual aqui no Brasil. No Brasil nós temos as eleições, nós temos os presidentes, governantes, prefeitos, aqueles que governam o país, a cidade e que são escolhidos pelo povo. Então tem lá o dia da eleição e aí nós vamos lá, né? Os adultos vão lá na escola, né? Com o seu documento, escolher aquele que ele acha que é uma boa pessoa, um bom governante que pode governar o nosso país. Não é assim que acontece com o reino. O reino, o país, o estado, o lugar que é governado por um rei é passado de geração para geração, então de pai para filho. Olha só que legal. E nesse reino existem os súditos, que precisam ser submetidos à vontade do rei. Ou seja, aquilo que o rei fala é uma ordem. Aqueles que são servos do rei, os soldados, aqueles que servem o rei de alguma forma no castelo, né? Porque o rei vive num castelo. Essas pessoas precisam fazer o quê? Obedecer à vontade do rei, fazer com que se cumpra a vontade do rei. Mas por que será? O que isso tem a ver com aquilo que a gente, né? Com o nosso tema, vem o teu reino, o que eu estou falando? Bom, é exatamente assim com Deus. Se nós somos servos do Senhor, se nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, se nós queremos que Ele governe a nossa vida, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Venha ao teu reino, fazer com que a vontade de Deus seja feita aqui nessa terra. Exatamente isso. Olha só, lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então Deus enviou o único Filho dele para que viesse nessa terra dar a vida por nós. Jesus não tinha pecado? Não, mas Ele se entregou por mim, por você, por amor, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Como eu falei, nesse mundo tem tanta coisa difícil, né? Tanta coisa ruim, são tantas situações que acontecem, são doenças, são guerras que a gente tem ouvido falar tanto em guerra na televisão, né? São tantas coisas ruins, mas o Senhor Jesus, Ele nos promete uma vida eterna. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós cremos que Ele é o único que pode nos salvar
passamos a ter direito a uma vida eterna com Ele no céu, um lugar onde não haverá morte, tristeza, onde não haverá doenças e enfermidades, mas um lugar de alegria. E é o reino, né? O reino do Senhor. Nós vamos morar nesse reino, mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós precisamos fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Pai. O diabo, ele sabe disso, sabe? Sabia que ele sabe? Pois é, o diabo, ele sabe que quando nós aceitamos a Jesus, nós temos direito a uma vida eterna, mas ele não quer, não quer mesmo que a gente chegue a esse reino. Ele não quer que a gente vá morar com o Senhor. Ele quer que a gente fique sofrendo com Ele. Então, o que ele faz? Ele fica nos oferecendo coisas para que a gente não aceite a vontade de Deus. Muitas vezes existem situações, existem coisas no mundo que parecem, a esses olhinhos aqui, carnais, né? Parecem ser coisas boas, mas nós precisamos orar e pensar: qual é a vontade de Deus? Será que Deus vai se agradar se eu fizer isso? Por exemplo, você está lá na sua escola, vai fazer uma prova, esqueceu de estudar, e agora? E agora? Você tenta fazer a prova assim mesmo? Você fica de olho ali? Não, o amiguinho ali falou que vai me passar cola, né? Ele vai me passar a resposta. Aí eu vou pegar a resposta dele. E agora? O que eu faço? Eu tento fazer a prova da mesma forma, sabendo que eu não estudei, que eu posso errar de qualquer forma, ou eu aceito a resposta do meu amiguinho, ou eu colo. E aí eu preciso pensar: qual é a vontade de Deus para minha vida? Será que Deus ia ficar feliz comigo se eu enganasse minha professora? Se eu mentisse para o meu professor? Não, né? Deus não iria se alegrar disso. Então nós precisamos parar sempre e pensar: qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Deus quer que nessa terra nós possamos ser exemplo, falar do amor dele. Deus é um Deus de amor, um rei de amor, que ele quer o melhor para o seu reino, para o seu povo. Ele tem o melhor para mim, ele tem o melhor para você. Mas nós precisamos dizer não para o pecado, dizer não para as coisas do diabo, aquilo que o diabo nos oferece, dizer não para a mentira, dizer não para o palavrão, para o engano, para a inveja, para a desobediência. Fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Venha o teu reino, fazer com que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. E ser exemplo, falar do amor de Deus a outras pessoas. Você tá aí, voltando para a escola, né? Tá acabando as férias. Estamos aí pertinho da volta às aulas. Volte às aulas pensando em falar do amor de Deus, do sacrifício de Jesus na cruz. Para os seus amigos, fale do amor dele. Seu amiguinho lá da escola muitas das vezes vai estar lá triste por algum motivo. Fale do amor de Deus. Não importa o que aconteça na nossa vida, o Senhor Jesus, ele nos ama e ele tem o melhor para nós. Então, nós não podemos querer isso só pra gente. Nós temos também que compartilhar, falar do amor de Deus às outras pessoas. E claro, o inimigo ele não quer isso, então ele vai tentar nos impedir de todas as formas, trazendo tristeza, desânimo. Às vezes a gente vai falar de Jesus para um amiguinho, para uma pessoa, e a pessoa vai vir as costas, vai falar que não quer, mas a gente não pode desanimar, não pode desistir. Precisamos fazer com que o reino de Deus se cumpra aqui nessa terra, falar do amor dele e olharmos para o alvo que é Jesus. Não olhar para as coisas do mundo, não olhar para as dificuldades, mas olhar para Jesus, porque ele tem o melhor para nós. E olha só o que diz em Colossenses, vamos lá, se você está com a sua Bíblia, abre em Colossenses 3,12, diz assim: vocês são o povo de Deus. Olha só que legal, nós somos o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa.
Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe uns aos outros. Olha que legal. Aqui Deus está dizendo que nós somos povo dele, nós fomos escolhidos por ele. Olha que legal. Vistam-se de misericórdia. Lembra que eu falei que lá no castelo existem soldados, existem os servos? Os soldados, eles têm uma vestimenta, né? Que tem lá capacete, ele tem a couraça, ele tem a espada. E nós também temos que ter, como soldados do Senhor, termos a nossa vestimenta espiritual, né? Que está escrito lá em Efésios, falando sobre as armaduras de Deus. Mas também precisamos estar aqui, ó, vestidos de misericórdia, ter misericórdia das outras pessoas, né? De bondade, ajudar, de humildade, de delicadeza e paciência com as outras pessoas. Que eu falei, às vezes você vai falar de Jesus para o seu amiguinho, para alguém, vai tentar ajudar e alguém vai falar assim, ah não quero, vai rejeitar, vai fazer alguma coisa assim que vai te entristecer. Mas lembre-se dessa palavra, seja vestido, seja vestido de misericórdia, de bondade. Não importa se o outro vai aceitar de bom grado ou não, continue firme, obedecendo a palavra do Senhor, fazendo cumprir a vontade de Deus nessa terra. A vontade de Deus é que nós possamos ser misericordiosos, bondosos, humildes, delicados e tenhamos paciência. É difícil, né? Eu sei que é, mas nós precisamos ter paciência, não ficar irritados uns com os outros e o que mais? Perdoar. Tá dizendo aqui, ó, perdoe uns aos outros. O Senhor Jesus, ele nos perdoa. Nós erramos, nós pecamos e ele nos perdoa. E na oração do Pai Nosso diz o quê? Que nós temos que perdoar, assim como o Senhor nos perdoa também, não é isso? Então, o Senhor Jesus, ele perdoa as nossas dívidas, então que nós também possamos perdoar os nossos amigos, inimigos, aqueles que nos ofenderam de alguma forma e fazer cumprir a vontade de Deus nessa terra, ó, dizer não para o pecado, dizer não para o diabo, dizer não para o mundo, continuar com os nossos olhos firmes no Senhor, obedecendo a Tua palavra, fazendo cumprir a vontade do nosso Rei Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima.